Bom, gente, eu havia prometido a vocês que eu ia, desde o começo do semestre, que eu tenho tentado mostrar para vocês, facilitar, né, como se fazer um paper, né? Tivemos um encontro no início do semestre sobre isso, ensinando vocês a utilizar, inclusive, o livro, né, que tinha lá as informações que eram importantes. Não deu, tudo bem, já foi, passou, bola para frente, mas 2021 vamos fazer, né, gente? Vamos nos propor a fazer um negócio bem legal, né? Quer dizer, duas equipes aqui fizeram, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, recentemente, né, eu escrevi um texto de pesquisa, agora em novembro, e aí eu resolvi trazer para vocês aqui o meu passo a passo, como é que eu faço, porque vocês vão ver minhas anotações, e eu já vou até aqui abrir a pasta para vocês verem também os documentos em si que eu produzi, né? Deixa eu olhar aqui. Pronto, que é isso? O que foi isso, senhor? Foi isso? A minha nenenzinha aqui. Vou desligar aqui o microfone. Então, vamos lá. Essa pesquisa iniciou no seguinte, como é que nasce, né? Eu vi que estava aberta aí uma oportunidade de doutorado e a pessoa é audaciosa e foi tentar, né? Não deu certo, mas também eu já esperava. Eu só fiquei chateada por conta que eles não deram nota pelos projetos aí, e nem pelo currículo. E aí, isso nem sempre é um bom indicativo, né? Porque quer dizer que a avaliação dos projetos não seguem critérios que possam ser diretamente aí, questionados, né? Mas a gente sabe que nesses meios acadêmicos, às vezes, a gente se depara com situações que são para constar, mas eles já sabem quem coloca lá dentro, né? Enfim, fica para a próxima. Mas, primeira coisa que eu observei foi qual era a temática, né? Lá era sobre questões de bens culturais, e aí eu fui analisar quais eram as dissertações, não tinha tese ainda, a primeira turma de doutorado, fui analisar quais eram as dissertações, para saber qual era a temática, a lógica que eles utilizavam na hora da escrita deles, né? Isso aqui já é uma lógica de quem está buscando passar num processo de avaliação, porque quando você passa num processo desse, você tem que ter em mente o seguinte, esse aí foi um outro pecado meu. Oi, Ginaldo, boa noite. Você escreve para a banca. Então, sempre que vamos dizer que vocês vão escrever um artigo para publicar, vocês vão escrever para aquela revista, não é o que vocês acham que é totalmente certo. Por exemplo, eu foquei numa avaliação de uma política pública, mas a instituição lá já não aceita muito bem isso. Então, esse aí foi um erro que eu não irei mais cometer. Então, quando vocês têm a proposta de seminário interdisciplinar, todo semestre ele vem com a proposta de temática. Foi o que eu me deparei, com uma temática. E aí, pensei um pouco sobre o que eu vivencio. Geralmente, as pesquisas, elas vêm, os problemas, eles já estão aí incutidos. Se você observa o mundo que o cerca, né, você já tem ali uma ou outra dúvida a respeito de algo que você observa e quer compreender melhor. No meu caso, eu queria compreender melhor como é que Jericoacoara, né, conhecida internacionalmente, que a gente vê a demanda enorme de turistas para lá, né? Basta ir lá para você ver, está sempre tudo lotado, tudo muito caro. Como pode estar Jericoacoara situada numa região como é a nossa, né? Em que a gente vê pessoas ganhando tão pouco, as cidades pouco desenvolvidas, educação, né? Como isso acontece? Como se dá? Veja Jijoca, né? Jijoca, que recebe ali Jericoacoara, a vila, né? Por que não se desenvolve? Então, muito provavelmente, a forma de desenvolvimento do turismo lá é que não está de acordo com as necessidades de promover o quê? Justiça social, mobilidade social da comunidade aqui próxima. Então, enveredei por esse lado. E aí eu vou mostrar para vocês, nessa oficina de papers de hoje, como foi que eu fui montando essa minha
Minha pesquisa, no caso, é um artigo, é como se fosse um artigo, como que vocês escrevem, só que, na verdade, é você apresentando um projeto do que você pretende toda a parte, certo? Então, vamos aqui. Primeiro passo é delimitar o objeto de pesquisa, que eu já falei várias vezes para vocês. Qual é a pergunta, então, que eu pretendo responder com essa pergunta, né? Qual a situação problemática que eu quero me aprofundar? No meu caso, eu queria aprofundar-me, né, nesse desenvolvimento do turismo que aqui envolve, que já envolveu, né? Quais pessoas tiveram que ser expulsas das suas terras, tá? Então, virou os grandes empreendimentos que não são aqui das pessoas, dos locais, em sua maioria, né? Então, eu queria saber isso. Meu projeto de pesquisa era buscando isso. Aqui também você já pode começar a escrever possibilidades de título para o seu texto. Eu coloquei aqui entre aspas, né, que seria um título preliminar. Por quê, gente? Porque no momento em que você for se aprofundar nos estudos, muito provavelmente pode ser que a sua delimitação se aprofunde, então você vai mudar um pouco aí, né, o seu título. E a ideia toda que eu falei para vocês, né, que eu estava tendo e tudo mais, ali já era o início de delimitação, mas eu ainda não tinha conseguido linkar bem sobre o que exatamente eu ia focar para trazer esse estudo dessa problemática. Linkar com o quê, né? Então, eu começo a escrever. Aí eu pego o caderno, eu sempre tenho um monte de caderno perto de mim. Todo canto tem um caderno meu. E em todo caderno tem de tudo, porque que eu pego do lado, eu vou escrevendo. Tem que saber qual é a melhor forma de raciocinar que vocês têm. Eu sou da velha guarda, por assim dizer, nasci antes do advento da internet, né? Estudava antes da internet surgir. Então, eu trabalho muito melhor escrevendo, né? Inclusive, há estudos, pesquisas que indicam que você escrever traz muito mais empoderamento do assunto do que você apenas ler, por exemplo, tá? Então, isso é o que funciona comigo. Eu tenho que colocar as minhas ideias no papel, organizar. Eu sou muito metódica em algumas coisas. Então, para mim, tem que estar como passo a passo. Senão, não funciona na minha cabeça. Eu não consigo ver o final, né? Então, aqui eu trago para vocês minha letra linda, só que não, né? Onde eu fui começando a trazer uma problematização. Quais problemas que eu via e que eu conseguia aí, né, elencar. Por exemplo, eu sabia que lá em 1500, e eu fiquei observando as duas situações. Descobrimento do Brasil, que eu gosto de chamar de invasão, né? E a questão do desenvolvimento do turismo em Jeri, porque a gente sabe que Jeri era uma vila de pescadores, né, que viviam ali pacatamente, assim como os nossos nativos, nossos índios viviam, né, no Brasil antes de Portugal chegar. Então, foi o que aconteceu quando Portugal chegou aqui com os índios. Eles pegaram, começaram a enfiar um monte de bugiganga, escravizaram esse povo, botaram esse povo, esses índios tiveram que se interiorizar, porque Portugal chega ali, né, os portugueses, na costa, no litoral, e eles começam a disseminar suas doenças, que o índio não tinha proteção, começam a se apoderar dos espaços, então eles começam a se interiorizar para o quê? Para conseguir sobreviver. Da mesma forma, a gente vê hoje em Jeri, o pessoal que morava ali antes e era pescador não está mais ali, né? Até li outros estudos que mostram que a nova Jeri, né, que já é bem mais afastada, esse pessoal está lá, existe até cooperativa, até um turismo, né, contra-hegemônico aí, pensando nisso. Então, fui jogando aí as ideias. Então, o que a gente vê hoje é um turismo do capital. Então, você tem que ir jogando as ideias de vocês. Pronto, vamos lá. A questão do contador no futuro. Como viria, então, a contabilidade no futuro, que foi a temática aí da turma, da equipe da Roberta, né? Se você começa a analisar que você viu uma reportagem que disseram que talvez o contador seja um dos profissionais, né, que vai perder espaço aí por conta da informatização, mas por quê?
Por que isso? O que é que a contabilidade está evoluindo que vai levar a essa configuração para o profissional da contabilidade? Então, assim, você vai formando. Isso é o que a gente chama de problematização, né? Até que você vai, não, eu quero me aprofundar nesse estudo. Eu quero entender como é que essa contabilidade vem funcionando e qual a perspectiva dela para o futuro, né? Então, é assim que você vai formando o seu problema. E aí eu fui jogando, né, juntar argumentos para apresentar a pergunta de partida, o foco, o turismo como fenômeno das ciências sociais, né? Ou seja, tem que ser analisado a partir do foco socioeconômico, ambiental e cultural. Então, mas veja que eu ainda não tenho um título, né? Eu não tinha ainda um título, eu fui só jogando os problemas que estavam na minha cabeça sobre aquilo. Vocês estão acompanhando, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tá bom assim? Bom, quem cala consente. Vamos lá. Vai, Jorge. Jorge ia falar e desistir. Não, eu ia falar que tá bom, tá ótimo aí, pode prosseguir. Pronto. Então, vocês pensaram no problema, colocaram lá, já começaram ali, eu já tinha definido que eu iria fazer esse comparativo entre Brasil, 1500, e Jericoacoara, desenvolvimento do seu turismo, né? Eu conseguia ver que existia muita semelhança entre a forma de desenvolver dos dois. E, ao mesmo tempo, eu conseguia perceber que a forma de desenvolver de ambos não se sustenta, de forma que traz muita desigualdade, e tem trazido, né? Aí, depois que eu defini, né, era preciso definir agora o quê? As categorias de análise, ou seja, eu tenho uma problemática. A minha problemática é o seguinte, eu quero saber, né, sobre esse desenvolvimento do turismo em Jericoacoara, como ele se linka, né, com essa questão de descobrimento do Brasil. Então, por que o turismo daqui se deu dessa forma? Porque ele não abrange, ele não acolhe de forma socioeconômica igualitária os seus habitantes, né? A cultura, você vê que não há oferta de bens culturais, né? É um tipo de turismo mais padronizado do ponto de vista do capital, né? De comprar o que já se encontra em outros locais. Há uma venda aí de algo como um paraíso, uma natureza intocada, mas que não é bem isso. E que, da forma que tem sido tratada, vai se tornar insustentável também rapidamente. Então, eu tinha que definir quais as minhas categorias de análise. As minhas categorias de análise é quais são os assuntos que eu tenho que debater para conseguir responder a minha pergunta. No meu caso, eu vou ter que estudar a história do Brasil, se eu quero elencar os dois, ok? Como é que foi esse desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Eu tinha que também saber como é que foi esse desenvolvimento do turismo no Ceará. Tem uma política pública no Ceará que incentiva? Você vê, a estrada de Fortaleza para cá praticamente está duplicada totalmente, né? Você vê que nós temos um aeroporto aqui que tem voos internacionais. Tudo isso são o quê? São políticas públicas do governo do estado, né, com o apoio ou não do governo federal, para incentivar o turismo nessa região. Como é que essa política se dá? Né? Então, eu tinha que estudar essa política, eu tinha que estudar também esse desenvolvimento de turismo no Ceará. Eu tinha que estudar como é que foi essa chegada do turismo lá em Jericoacoara, para entender se eles se linkam ou não às situações, né? Como é, de forma geral, essa forma de vender o turismo de sol e praia, de natureza intocada, mas que não é. Então, essas eram as minhas categorias de análise. Se eu fosse analisar a questão da contabilidade, né, que eu dei como exemplo anteriormente, eu ia ter que focar ali na história da contabilidade, qual é a importância da contabilidade para os negócios, né? Onde ela atua, como ela atua, até onde ela tem ganhado espaço nos últimos tempos. Isso tudo teria que ser demonstrado. E outra coisa importante era a questão do avanço da automatização, da informatização. Como isso tem afetado, né? E daí trazer os desdobramentos para o futuro. Então, essas são as categorias de análise. São os assuntos que eu tenho que estudar para conseguir responder a minha pergunta, tá?
Às vezes, o próprio título, ele já traz a pista de quais categorias elas estão envolvidas. Então, se vocês ouvirem falar de categorias de análise ou categorias analíticas, nada mais é, gente, do que os assuntos que você vai ter que discutir lá na sua discussão teórica. É importante vocês terem em mente o seguinte: a fundamentação teórica é a parte mais importante da pesquisa, além da questão dos dados, né? Os dados, mas o que vai dar alicerce para a sua estrutura de dados, para a sua análise, vai ser a sua discussão teórica. Então, o seu foco tem que ser muito cuidadoso, cauteloso, atencioso em quê? Na sua discussão teórica. Em saber quem são os teóricos que vão apoiar o que você quer falar. Você não fala por si. Em pesquisa, a gente não fala por si. A gente fala a partir da voz do outro. A gente utiliza a voz dos autores. É por isso que a gente não tem que ter medo de fazer indicação, de citação direta ou indireta. É permitido, né? É muito melhor do que você começar a falar com a palavra dos outros sem dar a fonte. Imagina vocês terem maior trabalhão para escrever um artigo. Alguém pegar o artigo de vocês e copiar e jogar como se fosse dessa pessoa, né? Sem dar um mínimo de mérito a quem fez. Então, a gente não faz isso. Use as citações. Quanto mais citações tiver, quanto mais, como é que eu vou dizer? Mais autores, isso vai mostrando uma capacidade de fazer eles conversar, que é algo muito importante para quem consegue fazer realmente uma análise mais aprofundada. Algumas vezes, o próprio título, ele já traz a pista de quais categorias vão estar envolvidas. Né? Quando eu falei aqui, a contabilidade hoje e sempre, não é isso? Eu até colocaria lá um ponto de interrogação, hoje e sempre, né? Por conta que existe essa incógnita sobre como será o desenvolvimento dela no futuro. Então, você tem aí a contabilidade ontem, hoje e sempre. Você vai estudar esses 3 momentos. E o que é que está envolvido, então, com a contabilidade hoje? Então, essas são as categorias de análise. Então, quando você for focar em fazer pesquisa, você vai pesquisar o quê? Você vai pesquisar sobre histórico da contabilidade no mundo, importância da contabilidade nos negócios empresariais hoje, futuro da contabilidade, a contabilidade e a informatização, a contabilidade deixará de existir, ou, entendeu? Então, você não vai só pegar o seu título e vai jogar lá para fazer uma pesquisa, para procurar fontes, porque assim você não vai conseguir. Você vai procurar por categoria. No caso, eu tive que procurar formação socioeconômica do Brasil. Depois, eu tive que procurar a evolução do turismo no Ceará, as políticas de turismo no Ceará. Depois, eu tive que pesquisar a questão da venda do turismo de massa, né? Que é o que a gente tem aqui. O turismo com essa pegada aí de voltar ao natural, né? Então, ao que ainda não foi, como é que eu vou dizer assim, modificado pelo homem, só que foi, né? Então, é assim que a gente vai pesquisando. Eu não vou pegar o título que eu montei para mim, e aí eu vou jogar lá na rede e vou esperar que venham para mim as minhas categorias. Não. Eu vou pegar autores que vão falar sobre turismo de massa, vou pegar autores que vão falar sobre formação socioeconômica do Brasil, vou pegar autores que falam sobre como era Jericoacoara antes. Eu tive que ir na biblioteca municipal daqui, pegar um livro do Nicodemos, né? Porque é algo que é difícil de ter acesso, e ele, né, tem um livro que fala sobre isso, sorte que eu estava aqui, né? Tive como pegar. E tive que buscar também uma questão, me aprofundar sobre essa questão do turismo, que eu não tinha muita, como é que eu vou dizer assim, interação, né? Nunca havia estudado sobre isso. Ok, gente? Compreenderam essa parte aqui das categorias de análise? Olha, eu fiz até aqui, ó. Então, aqui eu já fui elencando um pouco. Vejam que aqui eu já tinha como é que fala? Um título provisório. Veja como o título é preliminar, né? Porque esse não foi o título do meu projeto. Eu coloquei Jericoacoara, o abismo da desigualdade reflete aqui. Porque o tempo todo eu tinha uma certeza, eu queria brincar com a logo, né? Que Jericoacoara é vendida. Jericoacoara, o paraíso é aqui. Porque realmente não é um paraíso, né? Para quem vive da região sabe que não é bem assim. Então, eu queria trazer esse jogo
de palavras com a logo que é difundida aí, né, de Jericoacoara. Então, eu tinha colocado isso daí e comecei a pensar, bom, vou ter que pegar o turismo como política pública, a questão do capitalismo, como é que ele influencia o turismo, o Estado também, aí a partir das políticas públicas, como é que ele vai preparando o terreno para o capitalismo agir, né? O desvirtuamento da cultura, ou seja, uma apropriação indevida de uma cultura por pessoas que não são da região, que vêm de fora para vender algo que não lhe pertence, que acabam modificando, e as pessoas que realmente vivenciaram e que têm poder de fala para falar sobre o assunto, não são ouvidas, né? Aí coloquei de vila de pescadores a refúgio dos ricos, apropriação cultural para a exploração econômica e a exclusão da comunidade no desenvolvimento. Demonstrar que a questão ambiental e cultural foram desvirtuadas, desapropriadas para a exploração econômica e às custas de quê? Às custas de um aprofundamento da desigualdade social no seu entorno. Então, é assim que a gente vai montando. Veja que eu vou jogando as ideias, vai organizar. Aos poucos, a gente vai conseguindo organizar as ideias. Não esperem sentar e daí sair tudo lindo e maravilhoso, porque não é assim. Feito isso, a gente vai, de fato, começar a pesquisar. Buscando o quê? Referenciais teóricos. Lá nas categorias de análise, eu não fechei as categorias de análise, então agora a gente vai pesquisar. Aí, gente, requer muita leitura. O que eu mais sinto de dificuldade de vocês na escrita... Oi. Até então, tudo que você buscou aí, onde foi, por exemplo, você... Que agora a pesquisa em si, né? Até então, aquelas informações, de onde você foi me citar o lugar, não, né? Você pegou informações de reportagem, Como é que você fez aí até agora? Ah, sim. Até então eu não tinha pesquisado. Mas, como eu já leio bastante, né? Eu não assisto TV, não vi reportagem, mas eu observo. Depois que você começa a fazer pesquisa de verdade, você muda o seu olhar. Por exemplo, outro dia eu vi nas redes sociais, estava uma briga medonha, né, entre a ex-mulher do Safadão, a atual mulher do Safadão, isso faz tempo, eu estava no mestrado ainda, que era por conta da pensão. Ele tinha entrado na justiça, não era para poder definir, parece que a pensão era feita informalmente, queria ali acertar na justiça, enfim. E aí estava toda uma discussão, e eu vi uma notícia dizendo que os seguidores dela estavam atacando a atual mulher dele. Aí eu digo, peraí, deixa eu ver esse negócio. Aí eu comecei a observar que muitas iam no Instagram, né, da ex-mulher, atacava ela, né, em nome da atual mulher. Muitas apoiavam e ajudavam muito a atacar a atual mulher. E eu fui no Instagram da atual mulher e era ataque em cima de ataque. Eu digo, meu Nossa Senhora, sendo que, não sei se vocês perceberam, mas quem entrou na justiça foi o pai, certo? Dentro do direito dele, tá? Então, quem eram as pessoas envolvidas? Mas quem estava, a mulher estava divulgando como ruim era o pai, mas quem estava sendo atacada era a esposa do pai, né? E enquanto isso, se você fosse no Instagram do Safadão, era só elogio, estou rezando por você, vai dar tudo certo, não sei o quê. E eu fiquei, isso não pode estar certo. Então, eu cheguei a baixar todo, fiz print, né? De um monte de comentário. Baixei, organizei tudo, categorizei. Porque aquilo para mim eram dados. Dados de quê? De como mulheres se apropriam de discursos machistas para atacarem outras mulheres e como isso, né, ajuda a ratificar o machismo que existe entre a gente. Nós mesmas somos aí, como é que eu vou dizer, propagadoras de algo que nos prejudica. Então, quando você faz pesquisa, você analisa as coisas de modo diferente. Então, quando ele colocou lá, quando eu vi lá a temática, eu digo, cara, questão de bens culturais, aqui por perto de mim tem que ser algo que tenha um impacto, chame a atenção, então Jeri chama a atenção, né? Está aí na boca do povo, do mundo, e ao mesmo tempo eu sempre me questionei, porque eu moro aqui há 10 anos, eu
participo de alguns eventos, saio muito, conheço a região e eu vejo que há muita desigualdade. Vejo aqui em Acaraú, sei que lá em Jijoca é igual, e quando eu vou a Jeri, eu fico indignada em ver aquilo dali, porque é um absurdo de caro você ir ali, você só vê gente rica, mas, ao mesmo tempo, é muita riqueza rodeada de muita pobreza. Vocês não enxergam isso? Até aquele momento que eu mostrei para vocês agora, eu não tinha lido nada a respeito. Não tinha nenhum contato sobre políticas públicas voltadas para o turismo, sobre... tanto que eu fui perguntar a uma amiga que é formada na área de turismo, para ela me indicar alguns autores na área de turismo, para falar com ela. Ela disse, olha, procure o termo turismo de massa, e tal, e outros termos que ela me indicou, e eu fui pesquisar, entende? Então, é assim, tá? E depois que eu fiz isso, aí eu digo, agora vamos ver se o que eu quero realmente vai dar certo, o que eu estou pensando aqui em fazer. Vamos pesquisar. E aí, eu fui pesquisar. Deixa eu ver aqui. Ó, só textos sobre Jericoacoara, tá? Foram 40, entre livros e dissertações e teses também. Eu baixei algumas teses também sobre essa temática para ver se não ia bater com a minha, né? Porque uma coisa também que é importante quando você vai tentar um doutorado é que o seu estudo tenha aí seja inédito, não tenha um outro igual. Não fui fazer pesquisa e aí fui aqui 40 textos sobre turismo, sobre Jericoacoara, outros 19 sobre turismo, tá? E resgatei alguns livros que eu estudei sobre formação socioeconômica no mestrado, né? Como o Veias Abertas da América Latina, que eu recomendo a cada um de vocês lerem. É muito, muito bom, tá? E Celso Furtado e Prado Júnior, né? Que são nomes aí renomados nessa área. Baixei tudo, o que eu achei, e aí é importante as fontes. Eu vejo vocês indicando como fontes, blogs ou algumas coisas que a gente nem tem muito. Então, tentem evitar. Usa reportagem? Usa, certo? Mas use aquelas de sites que são conhecidos, que já são... Por quê? Os seus argumentos só terão valor se tiverem validade, se tiverem confiabilidade. E para ter confiabilidade, você tem que se embasar em quem realmente escreveu algo sério, que obedeceu todos os trâmites. Por exemplo, se você pega um artigo que foi apresentado, divulgado numa revista, Qualis A1, por exemplo, que é o top, né? Essa revista aí passou por crivo de pesquisadores de alto grau, entendeu? Então, isso foi realmente feito porque tem muita experiência. Então, isso tem um poder muito grande. Então, busquem fontes importantes. Eu trouxe aqui 2 links, né? Eu sempre digo o Google Acadêmico para vocês, que vocês já estão acostumados com o Google. É mais fácil, mas tem também o da Cielo, né? Inclusive, o Google Acadêmico, se vocês perceberam, do lado esquerdo, tem a opção de você filtrar por ano, você filtrar... vai ser só citação, existem várias opções lá, tá? Mas é preciso que vocês busquem fontes respeitáveis. Marcela, tu disse que pegou 40 de um e 19 do outro, 20 textos, né? Você usou todos? Não. Alguns a gente baixa, aí você, na hora de olhar, leiam o resumo. Se gostaram, tem tempo, querem se aprofundar, leiam a introdução. Mas o resumo, um resumo bem colocado, ele já dá a você as condições para você avaliar se aquilo ali vai atender à sua necessidade. Opa, ele aqui, olha, já até traz umas conclusões que parecem com a que eu estou achando que vai ser da minha. Vamos baixar isso aqui para eu ler com calma. E aí você lê com calma. Eu, Marcela, como eu já disse, né? Eu não sou digital, eu sou analógica. Então, eu baixo e eu imprimo. Antes de imprimir, eu dou uma outra leitura mais rápida, mas não me aprofundo, e aí depois eu imprimo, né? Na época do mestrado, eu sou de uma forma que eu tive que comprar uma impressora, fiz aqui um sacrifício, nunca tinha tido, compramos uma dessas bem econômicas, e aí imprimo bastante, né? Tanto que eu viajei ali atrás, tem um monte de sacola, que eu estava semana passada em Fortaleza,
porque estava em promoção resma de papel. E aí meu marido vai levar um monte. Eu digo, vou, porque a Carol é caro. E eu imprimo muito para estudar. Mas, né, existem outras opções. Aí eu vou até adiantar aqui para passar para a parte de leitura crítica. Então, você baixou, né? Você pode baixar no celular de você. No seu celular, você pode salvar o seu nome na sua agenda e você conversar com você mesma dentro do seu WhatsApp. Eu faço isso. No caso, hoje em dia, eu uso 2 WhatsApp, então eu mando de um para o outro, mas antes de quando eu não tinha, eu salvei o meu nome como contato, e aí eu enviava a mensagem para mim mesma. Então, lá eu mando para mim artigos que eu baixo, eu vejo uma reportagem que é importante, então eu compartilho comigo essa reportagem. Para quê? Porque lá eu fico, então, fazendo um arquivo, né? Vocês fazem isso também, gente? Mandar mensagem para vocês? Vai, Fernanda. Eu só ia dizer que eu faço. Pronto. Eu também. Manda até comprovante de pagamento, sabe? Boleto, eu mando tudo para lá. Pronto, gente. Então, aqui você faz a sua pesquisa bibliográfica. Passo bonitinho, agora vamos à leitura. Quando você for ler, se você tiver com ele impresso, eu sempre deixo ao lado caneta, marca-texto e também uns adesivos que é para marcar a página, porque facilita na hora de procurar, né, o que é que eu vou utilizar, aquela páginazinha eu já marquei, deixei um adesivozinho para fora, né? Não sei como chama, então, eu vou até mostrar aqui para vocês meus livros do mestrado. Vocês estão me vendo aí na câmera? Estão me vendo? Ó. Aí eu deixo aqui, ó, tudo bonitinho, tá vendo? Tudo isso. Cada página que eu vejo Até porque eu tenho pena de riscar meus livros, gente. Eu não risco os meus livros. Aí eu coloco aqui, ó, o adesivozinho e quando eu vou buscar, eu já sei, né? Aí fica todo coloridinho, ó. Os meus amigos acham o máximo, morre de mangar de mim. Ou você pode utilizar outros programas para você ler digital aí, como o Fox Reader, que você pode fazer essa marcação, como também você pode incluir comentários. Eu utilizei por um tempo, e aí quando eu estava lendo, vocês vão ver aqui que eu faço sempre anotações do lado das minhas leituras, aí eu já escrevi ali um comentário na hora para eu lembrar, porque quando vocês têm que lembrar, gente, uma coisa, quando a gente está lendo, a gente está tão conectado com aquilo, aí tem uma ideia e acha que depois, quando for escrever 1, 2, 3 semanas depois, você vai se conectar com aquela ideia. Vai não. Então, escreva, né? Escreva a ideia que você teve, anote ali, e se você for fazer isso pelo computador, acho que o Fox Reader, depois eu vou me informar se você consegue acessar pelo celular também, aí você pode colocar lá algumas notas, né? Para quê? Para que você lembre por que você marcou aquele parágrafo ali como importante. Então, você selecionou as suas fontes de pesquisa, baixou, não quer dizer que você não vai precisar pesquisar novamente depois, tá? Pode ser que um assunto ou outro ficou ali um pouco... As fontes não foram suficientes, você precisa ir em busca de outra fonte, né? Agora, eu lembrei que eu também peguei os livros que eu li do mestrado, alguns que eram sobre capital, como do Mesaros, né? E também utilizei. Depois disso, você tem que ficar atento ao seguinte, quando você for ler o texto. Quais são as relações que aquele texto oferece com a sua pesquisa? Às vezes, por exemplo, eu vou mostrar que você estava lendo sobre... como fala? Sobre turismo, né? E aí estava falando ali sobre turismo do litoral, não sei o que. Olha, isso aqui foi exatamente o que aconteceu com o Jeri, que eu consigo ver que acontece. Então, já vou lá escrevendo, olha, isso aqui e tal e tal. Então, é preciso estar atento, porque quando você for falar do seu estudo em específico, você pode ratificar o seu posicionamento, que é seu, né? Com o quê? Olha, veja, corroborando com isso, fulano falou isso, 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 isso. Então, você faz aí, né, as conexões.
destacar possíveis citações. Então, se você já está lendo, não precisa voltar de novo na leitura para saber qual foi aquele parágrafo que eu achei tão legal, aquele parágrafo que está na minha escrita. Já marca. Quando é muito, muito bom, eu já coloco, eu boto um monte de asterisco, não sei o que, importante, muito bom, tá? Anote novas ideias, os insights que a leitura vem a te proporcionar. Se você realmente está envolvido com a leitura, né? Você vai começar a... Lembra que eu falei que aquele título era preliminar? Por quê? É no momento da leitura, tá? Que você vai perceber se talvez é interessante. Olha essa informação aqui, cara, eu não tinha. De repente, eu posso linkar o meu estudo com isso daqui. Eu vou fazer uma adaptação, então. Eu acho que vai ficar muito enriquecido se eu trouxer essa perspectiva. E aí você vai, altera lá o seu título e inclui, então, essa ideia que surgiu a partir da leitura, porque a leitura vai te dar uma nova perspectiva, tá? E as leituras de textos também são muito boas, sabe para quê? Pesquisar novas fontes de pesquisa. A partir de quê? Da referência bibliográfica. Eu lembro que durante o mestrado eu peguei um texto que era uma dissertação. Eu lembro que eu me agarrei com essa dissertação no sofá. Era assim um sábado. Gente, mas era tanta dissertação, tanta citação maravilhosa que tinha lá, que eu digo, eu tenho que comprar esse livro. E aí eu fui lá na referência do cara, de quem era o livro, e aí esse livro não tinha em lojas assim, normal, eu tive que comprar na estante virtual, livro usado, né? Paguei bem mais caro, demorou só para chegar, mas eu tinha que ter aquele livro, né? Na minha pesquisa, porque porque eu tinha um capítulo só falando sobre aquilo que o livro dele falava, né? Sobre a dialética, inclusão e exclusão. Enfim, então você consegue novas fontes de pesquisa. Eu estava fazendo esse projeto também foi assim, tá? Então, é isso. Vou mostrar aqui para vocês as minhas anotações. Essas são as minhas anotações mais tranquilas. Eu ia buscar para vocês umas da época do mestrado, mas está tudo armazenado ali. Eu não quis mexer em poeira hoje. Mas eu trouxe as desse texto, desde dessa pesquisa. Ei, mas... Oi. É isso aí as anotações, é? É. Ah, tá. Eu não estava vendo ainda, não sei que você estava mostrando na câmera, não estava vendo aqui, não. Pronto. Então, aqui é um texto que eu baixei do governo do estado do Ceará, né? Um estudo em que eles vão falar sobre esse desenvolvimento do turismo no Ceará, tá? Então, veja aqui, ó, a imagem tropical que eu vou escrevendo, né? É a grande referência do Ceará. Aí eu coloquei como em 1500, porque quando vocês lembram, né? Quando chegaram aqui, escreveram uma carta para Portugal, dizendo que aqui querendo tudo se dar, né? Falando sobre as belezas naturais. E aí, como eu queria fazer essa conexão com 1500, eu digo, olha, aqui já pode ser uma citação, né? Aqui, então, eu já tenho, então, como ir linkando uma situação com outra, como eu pretendia fazer. Aqui eles apresentaram dados, é interessante, porque eles trazem aqui uma tabela com alguns dados e tem a fonte, eu digo, olha, então daqui eu já posso, então, buscar dados atualizados para, de repente, se couber, colocar dentro do meu estudo também, tá? Veja aqui, turismo internacional evoluiu. Isso aqui ainda é no mesmo artigo, né? Aqui ele vai dizendo o porquê da deteriorização. Por que eu faço isso? Às vezes eu vou nomenclaturando, né, os parágrafos. Porque depois que eu voltar com 20 textos, meu povo, eu não vou mais saber cada parágrafo o que é que se trata. Então, pode correr o risco de ter que ler novamente. E aí, para agilizar, quando o parágrafo é muito importante e traz uma ideia legal, eu já, nomenclaturo o que é que ele está tratando, porque aí, quando eu for olhar, já é mais fácil de identificar, né? Então, aqui, outro link com 1500, ó, o litoral é o maior potencial turístico pelas praias limpas, balneárias, associada ao clima tropical, influenciado pelas brisas marinhas, né? Parece até mesmo a carta de Pero Vaz de Caminha, lá em 1500. Aqui, ó, uma outra observação, aí eu já coloco uma outra dica aí, ó. Eu não vou conseguir ler aqui, pesquisar mais sobre o capitalismo desta época. Aqui, ó, como o segmento é cultural, se o foco é padronizar com o consumo padronizado pelo capital, que vem derrubando nossa cultura desde 1500, né? Quando catequizaram e disseminaram os índios. Então, à medida que eu vou lendo, eu já vou tendo insights.
eu vou tendo alguns questionamentos, eu vou escrevendo. Porque esses questionamentos, depois que eu vou escrever, eu posso ter esquecido. E é interessante trazer à tona, tá? Mas, aqui, ó, características do Ceará, o rápido acesso, a utilização das políticas públicas para o desenvolvimento do turismo. Turismo como política de destaque na formação do PIB no Ceará. Isso significa o quê? Isso significa que tem um foco aí do Estado, mas esse foco vai trazer o quê de benefício? Vai trazer benefício só para quem já está lá como dono do capital ou vai trazer para a gente também, meros mortais, né? Aqui, ó. Aqui ele vai trazer um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento do litoral, tudo mais. Ele coloca aqui, ó, como desenhou o espaço em Jeruí, histórico, né? Aqui é um histórico. Começa aí com atividades extravistas, porque a gente sabe que no litoral não é muito fácil de plantar, né, gente? Então, é tanto que aqui mesmo a gente tinha pesca, né? E aí vai, olha aqui, ó, excelente, que eu coloquei numa citação, exploração do espaço. Então, aqui fala sobre exploração do espaço, né? E que eu considerei como uma excelente citação. Inclusive, eu classifico os meus textos também, né? Alguns, depois que eu termino de ler, tem um ou dois parágrafos interessantes, eu não coloco nada. Quando ele é muito bom, tem muitas possibilidades de citação, eu coloco excelente. Se ele for muito, muito, muito bom, aí eu coloco muito excelente, super mega, eu vou começando a usar os superlativos, né? Mais um aqui, ó, veja. Verifica-se que os conceitos convergem em certas expressões como ações e decisões, aí traz uma situação e eu me questiono, será que é isso mesmo? Tá? Os objetivos do porquê nascem as políticas públicas, já que eu queria elencar com políticas públicas aqui relacionadas ao turismo, né? É importante eu ter essa situação aí. Aqui já é outro texto, né? Não. Aqui outro, ó, veja lá em cima que eu classifiquei, ó, citações importantes. Aqui o turismo à luz de um posicionamento crítico, contrapondo seus aspectos positivos e negativos. Outra aqui, ó, uma ótima citação. Superação dos impactos negativos, né? Ou seja, isso aqui é para um desfecho, quando você está nas discussões, nas conclusões finais, você não tem que apresentar, né? Então, já poderia utilizar isso aqui como uma citação lá nos desfechos. E veja aqui a referência bibliográfica, ó. 3, inclusive o do Harvey, né? Eu baixei, e eu acho que eu baixei esse aqui também, do turismo e a produção do não lugar, tá? Então, só aqui nesse texto eu já consegui três outros textos que fossem importantes. Às vezes, viu, George, você me perguntou se já tinha contato e tudo mais. Você não tem muito contato, mas quando você pega um texto muito bom, que você vê que é muito bem embasado, muito bem escrito, muito bem colocado, com citações muito boas, que o cara fala e você fica, caraca, como eu não pensei nisso antes? Então, você vai lá na referência bibliográfica, porque aí, às vezes, a partir de um artigo, você tem contato com outras fundamentações teóricas que são muito mais importantes, até mesmo do que aquele artigo, entendeu? E é interessante você buscar a citação na fonte. Então, fui buscar as fontes. Ok? Vamos indo. Então, até agora, a gente já fez a problematização, já começou a delimitação aí do objeto, definiu as categorias de análise, fez a pesquisa, leu os textos que você buscou criticamente, fazendo aquela análise ali, não é ler por ler, né? É ler realmente para aprender com aquele texto. Aí nós vamos montar o esqueleto do texto. E nós vamos montar, eu digo que é a minha forma de escrever, né? Eu preciso desenhar. Eu sou daquela pessoa, desenha para mim, desenha, por favor. Tudo, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com gestão de processo. Porque gestão de processos é fazer exatamente isso. O que é que precisa ser feito em cada passo, por quem, a partir de qual documento e tudo mais. Então, montar o esqueleto. Uma vez que a gente já definiu as categorias, né? A gente vai, então, começar a desenhar o nosso texto. A gente tem que organizar a ordem que a gente vai abordar os assuntos. Lembra as categorias analíticas? A gente não pesquisou elas. Agora, a gente tem que escrevê-las. Como que a gente vai organizar? Qual é a que vem primeiro? Qual é a que vem depois? Qual é a que vai no meio? Tá?
Como é que a gente vai organizar? Então, eu faço aí o que eu chamo de esqueleto do texto. Depois aí dessa leitura crítica, a gente consegue identificar os principais assuntos, então a gente fica envolvido, né, com aquilo ali. Se você leu tudo, eu geralmente gosto, escrita tem muito a ver com internalização, né? Você internaliza aquilo que te circunda. Então, se eu vou ler sobre o turismo, eu separei todos os textos sobre turismo, separei um sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, e aí me dedico apenas a ficar fazendo aquilo por um tempo ou até terminar, né? Daquela forma, eu estou tão envolta naquele assunto, né? Que eu já consigo saber se o que falou num texto já foi repetido no outro, então já não tem mais tanta importância. Eu já consigo analisar se há algum texto ali que eu baixei, mas que é melhor eu descartar, porque existem outros que foram bem mais impactantes, né? E ali também eu já consigo ver quando eu estudei turismo. Olha, eu vi que teve um texto que falou sobre essa questão de estética da mercadoria, bem interessante. Tem que colocar. Então, a gente organiza melhor as ideias quando as ideias estão frescas na mente da gente. Caso seja necessário, né? Você pode fazer o seguinte, mas não deu tempo de eu ler no mesmo dia fazer o esqueleto do texto, não tem problema. Você não fez a leitura crítica bonitinha? Aí eu vou lá, leio as partes, pego os textos melhores, pego as principais partes ali que eu marquei, dou uma lida rápida e eu me conecto de novo com as minhas ideias, entende? Aí eu pego papel e caneta, tá? E vou, então, fazer esse esqueleto. Pronto, aí aqui eu já havia definido o meu título. Jericoacoara, o paraíso é aqui. De vila de pescadores a oásis para os turistas. Uma releitura da invasão dos portugueses em 1500. Então, primeiro, iniciar falando sobre a expansão do capitalismo no século XV, as grandes navegações em busca de novos mercados, ou seja, qual a intenção e como e o que isso significou para o desenvolvimento do capitalismo. Depois, continuar agora abordando a descoberta do Brasil e como evoluímos para a colônia de exploração, onde os nativos foram descartados e como ainda estamos, né, à mercê das commodities, que também é uma forma de extrativismo, né? Nada mais é do que a exploração dos recursos naturais ou da forma como está... Aí depois, a forma como está sendo realizado tendem a se esgotar porque as políticas públicas direcionam para a sua extração desregulada. Trazem, então, dados do governo Bolsonaro a respeito, né, que a gente está tendo aí recordes a todo momento de negativos, né, para o meio ambiente. Introduzir as políticas públicas sobre turismo implementadas pelo governo do Ceará, governo federal, né, tratou de vender praia e sol como aptidão do Ceará, como o turismo é vendido, então, como sinônimo de desenvolvimento. Passar a abordar o turismo, a sua homogeneização a partir da ação do capitalismo, a lógica do trabalho e do ócio. Vocês já ouviram falar na lógica do trabalho e do ócio? Vocês já pararam para perceber que até o ócio, até os nossos momentos que deveriam ser de ócio, como férias, eles são comprados pelo capital? Quando vocês já estudaram em algum livro de história que lá no Egito, vocês estudaram sobre o Egito, estudaram sobre a Fenícia, sobre os assírios. Vocês estudaram sobre os egípcios, sobre as múmias, as pirâmides. Vocês estudaram que eles tiravam férias para ir viajar e esquiar na neve, para ir para um local mais frio, para curtir o frio, ou para ir curtir uma praia, sei lá, pegavam uma família no final do ano e iam passear? Não. O turismo não é algo natural. O turismo é socialmente idealizado, né? Assim como o gênero também é socialmente trabalhado. E se ele é feito ele é socialmente trabalhado, é porque no fundo existe alguém lucrando para isso, porque não vai haver todo o investimento para te incentivar a viajar só para você descansar. Você viaja, você faz o quê? Você é consumidor, meu bem. Então, até quando você não está trabalhando para gerar lucro, você está dando lucro a partir do consumo, né? Então, apresentar o histórico de Jericoacoara e como o seu turismo se desenvolveu e se desenvolve. Tinha uma outra página, né?
Eu trouxe para vocês só essa daí para vocês verem, então. Então, é assim que eu vou organizando como é que os parágrafos vão sendo colocados. Então, os parágrafos que se referirem ao que eu elenquei dentro do item 1, né, eu vou jogando. Do 2, do 3, e assim vai. Feito isso, eu faço uma compilação dos trechos importantes. E aí eu vou abrir para vocês aqui para mostrar. Deixa eu ver se eu já tenho um aqui. Só um instante. Aqui. Por exemplo, gente, esse projeto que eu fiz escrever, ele tinha que ter ele tinha que ter 10 páginas, eram 12 páginas. 12 páginas, incluindo a capa, né? E eu vou dividir aqui com vocês a tela. Assim que ele deixar aqui o computador. O texto que eu compilei, né, aqui, que é o compilar, né? Compilar ou compilar são sinônimos. É você juntar. É uma juntada, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou vendo os slides. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Eu estou ouvindo, mas não estou vendo a apresentação dos slides. Não. Também tô ouvindo. Agora não tô ouvindo nada não, viu? Acho que agora tudo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Ouvindo sim, agora. Ah, peraí que agora a minha tela ficou preta. Oi, travou sua tela. Só um instante. Acho que o meu computador tá pior do que eu, não aguenta mais esse ano, cara. Já tá dizendo assim, minha senhora, tá bom, chega. Cansei dessa brincadeira. Gente, minha tela tá preta, preta, preta. Interessante que é só a da internet que tá preta. As outras eu consigo aqui fluir. Só um instante, tá, gente? Eu vou sair um pouquinho e eu retorno em 2 minutinhos. Guarda aí, por favor.
Voltei! Agora para ficar, porque aqui... Tomara que tenha dado certo a gravação. Opa, ainda está gravando, olha aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho antes que caia e não tenha problema aí de novo. Aqui, deixa eu abrir. Vocês têm alguma dúvida até agora? Querem perguntar algo? Querem acrescentar? Estão vivos aí ainda? Estou, né? Estou muito bem, seu Edinaldo. Pronto, gente. Vocês estão visualizando aí uma tela do Word? Sim, eu agora estou visualizando. Sim, pronto. Esse daqui é o compilado que eu chamo de textos que eu faço, né? Geralmente, da época do mestrado, eu tenho um só sobre capitalismo, só sobre dialética e exclusão, e aí eu não preciso mais voltar nos textos originais, né? Aqui, gente, eu trouxe as citações que eu marquei nos textos. Eu coloco aqui, no caso, era um livro, Direitos Humanos, o autor é o Boaventura Souza de Santos, né? E o número da página, porque numa citação direta eu preciso saber o número da página. Então, é dessa forma que eu vou organizando. E aí eu fui colocando aqui, vocês veem, ó, de tudo que eu li, aqui deu 69 páginas, tá? Deu 69 páginas, aqui são todos dos livros que eu li. Esses que estão em amarelo são os que eu utilizei para o texto. Vejam que nem todos foram utilizados. Eu acho que eu só marquei de amarelo nesse daqui. Olha, tá aqui, ó. Pronto. Então, à medida que eu vou usando eles, aí eu vou tirando para o texto que eu vou realmente escrever e vou marcando aí, né, os que eu utilizei. Tá? Então, tudo que está em amarelinho foram textos que eu utilizei, partes de texto que eu utilizei diretamente dentro do meu projeto de pesquisa, tá?
Então, vejam que eu não utilizei tudo. Às vezes, ao final, eu já escrevi e vejo que está faltando alguma completação sobre algum assunto. Eu volto aqui. Eu não volto mais lá nos textos que eu tinha antes. Eu volto aqui para saber, então, como fazer, de onde eu posso tirar. E aí, como eu marquei aqui, né, o de amarelo, o que eu já utilizei, eu já sei que esse daqui é um parágrafo que eu não posso mais usar, porque eu já usei, senão vai ficar repetido. Então, vou atrás de outro que tente trazer e complementar a informação que eu acho que necessita para o texto. Agora eu vou mostrar aqui novamente o slide, que a gente já estava bem adiantado, né? Para a gente finalizar, que o Edinaldo ainda vai aí falar um pouquinho. Às 10 minutinhos eu termino, viu, Edinaldo? Só um instante. Se a gente finaliza aqui até às 9. Ok. Então, gente, a gente montou o esqueleto. Eu já tenho, então, todas as minhas prováveis citações prontas, né? Aí, agora, pronto, aí mostrar os meus arquivos de textos compilados, já mostrei. Agora eu começo a escrever. Agora eu inicio um documento no Word, aí incluo logo a formatação de acordo com as regras da ABNT. Às vezes vocês me mandam os textos tudo fora de padrão, eu fico louca. Porque, inclusive, isso é importante, porque já vai ficando todo bonitinho, isso vai dando um incentivo para a gente para escrever, né? Separo, então, em tópicos, né? O texto é por categorias de análise. Nas minhas categorias eram a questão, do jeito que eu coloquei lá no esqueleto, que eu mostrei para vocês, né? Tem 1, 2, aí eu vou colocando quais são os que se encaixam no 1, aí eu jogo. Quais são os que se encaixam no 2, no 3, no 4, e assim vai, na ordem. Vá trazendo, então, da compilação de textos importantes para cada categoria de análise. Proceda com a organização preliminar, né? Como eu coloquei ali, 1, 2, 3, 4, a fim de organizar a ordem dos parágrafos, como é que os pensamentos vão se organizar. E vá separando. Olha, essa aqui é o cara usou umas frases tão legais que eu acho que eu vou colocar como uma citação direta. Porque quando eu faço citação indireta, eu tenho que falar a ideia dele com as minhas palavras, e às vezes as minhas palavras não vão ter o mesmo impacto que as palavras que o autor, né, utilizou. Eu gosto de, às vezes, quando a gente vai falar de estado, de capital, ser um pouco mais enfática, né, de gênero também. E aí tem uns autores que eles são bem assim. Então eu coloco eles um pouco menos educados, por assim dizer, né, para falar aquilo que eu gostaria, mas eu não tenho um aval para falar assim. E eles não, eles podem, né? Então, fala por mim. Proceda com a organização preliminar e vá separando aí o que vai ser citação direta e indireta. E, no meio disso, depois que você organiza tudo, que você vai começar a escrever. Aí você vai colocando as suas ideias, juntando para quê? Para que as falas desses autores, elas vão se juntando sem parecer só um monte de citação, um monte de gente falando. Não, você vai montando o texto de forma que ele flua, né? Que ele seja fluente. Aqui, as suas ideias serão expostas e vão conversar com os autores que você vai trazer para as suas citações. Então, lembre-se, as citações irão corroborar o seu ponto de vista. Ah, Marcela, mas eu acho que é isso, isso, isso. Então, fale que é isso, isso e isso, mas coloque alguém que corrobore com isso. Um autor que diga, com outras palavras, o que você está querendo dizer. Nesse momento, apenas exponha as suas ideias. Não se preocupe ainda com erros de português. Coloque suas ideias como for, do jeito que vier. Eu costumo falar assim, vomite as ideias, vomite seu texto. Vomite, depois você volta para limpar, tá? O importante é colocar logo, porque depois você esquece. Depois que você leu, eu mexi nesse monte de compilado, tá tudo tão vivo dentro de mim, então eu vou colocando aqui as ideias, colocando, fica todo horroroso o texto. Mas não tem problema, você faz isso e depois deixa ele de lado. Despreza ele um pouco, porque o texto gosta de ser um pouco desprezado. Quando você despreza ele um pouco, ele pega e se mostra para você de outra forma. Como assim?
Feito isso, meu povo, vai descansar a cabeça. É por isso que é bom vocês iniciarem no semestre já fazendo o texto de vocês. Faça aos poucos, façam de forma prazerosa, realmente querendo descobrir algo, né? Esqueça o seu texto, que você já vomitou, tá cansado. O que a gente faz depois que vomita? Vai escovar os dentes, tomar um banho, às vezes, sei lá, comer alguma coisa, mas quer dormir. Eu, quando tem enxaqueca que vomito, é assim. Fico morta. Então, pronto, vai descansar. Volte para ele no dia seguinte. Ou uma semana depois, não importa, dependendo do seu tempo aí. Mas volte para ele depois. Aí sim você vai ter percepção que é necessária para identificar redundâncias, frases que não se conectam e os erros gramaticais. No momento que você já passou o dia lendo, escrevendo, não adianta, vai passar muita coisa. Então, aí é o que a gente vai fazer, que eu chamo de revisão do texto. Seu texto já está escrito, mas vai precisar de ajuste, então os faça. Fique atento aos erros de português, como erros de escrita de palavras, concordância e regência verbal, se o substantivo está no plural, né? Então, o verbo vai para o plural, se está no feminino, fica no feminino, fique atento a isso. Aqui, nesse momento, é interessante vocês utilizarem o dicionário de sinônimos. Inclusive, tem um online, que eu utilizo sempre, eu só escrevo com ele do lado. Por quê? Porque a gente tende a repetir as palavras. Então, quando você está vomitando o texto, você coloca as palavras que vier. Depois que você for fazer ajustes, aí você abre o dicionário de sinônimos, essa palavra aqui. Aí veja outro significado, outras opções de palavras para você colocar e dar o mesmo significado, ok? Verifique também se os parágrafos eles estão tendo uma conexão, passando da leitura de um para o outro, ou se está aquele negócio como se alguém estivesse caindo de escada. Ó, o texto, ele tem que fluir como uma cadeira, tá? É algo que desce tão facilmente, você nem percebe. Agora, ele não pode fluir como uma bola quicando na escada. Bateu no degrau, pá, puf, bateu em outro, parou, vai para outro. Não é assim, tá? As ideias têm que se conectar. Então, é preciso ainda identificar a necessidade de inclusão ou exclusão aí de parágrafos, para que seu texto fique mais compreensivo, né? Uma dica que eu dou, e até para os meninos lá, pro Vitor e para Roberta, leia o seu texto em voz alta. Em alguns momentos, no momento de ajustes, leia em voz alta, prestando atenção. Você vai identificar, vixe, mas essa palavra de novo, acaba que você está falando com a boca, né? Além de estar aqui só falando na mente, né? Lendo com os olhos, quando você abre a boca para falar, você começa a perceber, deixa eu falar essa palavra de novo, acabei de falar ali, tá muito. Às vezes eu fui fazer um texto sobre mulher, tinha muito mulher, eu digo, não, tem que procurar outra forma de falar aqui, né? De repente não precisa falar mulher toda hora, suprime, já está no contexto, já se entende. Então, é legal você ler em voz alta, né? Essa é uma prática que ajuda na percepção de erros. E uma outra também muito importante é pedir para outra pessoa ler. Fulano, dá lida aqui no meu texto, o que tu acha? De preferência, alguém que não esteja envolvido com a pesquisa. Porque se essa pessoa ler, conseguir compreender, sem ter tido um outro contato, eu talvez não consiga me aprofundar nos estudos, mas eu consigo entender aqui o que é que você está falando. Então, isso quer dizer que seu texto está seguindo uma lógica clara, tá? Às vezes eu peço para o meu marido ler. Marido, lê aqui um pouquinho. E aí ele vai ler. Tá ok? Por fim, a parte de formatação das referências. Quando eu coloco formatação das referências, eu falo aqui tanto de formatação de como estão feitas as citações no texto. Tem toda a regrinha. Se for citação indireta, até 3 linhas está dentro da parágrafo. Fora de mais 3 linhas está separado. Aí eu vou olhar se eu coloquei. Aí que eu vou mudar o nome do livro para o nome do autor, né? Colocar o ano, colocar a página. Eu só faço isso depois. Esse é o meu jeito de funcionar. E também é o momento de buscar as referências dos textos que vocês indicaram na sua referência bibliográfica. E aí, para isso, eu vou indicar aqui para vocês um site que vocês vão fazer isso agora bem rapidinho. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Ó, uma dica, né? Busque o currículo Lattes do autor, ou então de um dos autores desse texto.
Não tem lá o nome do autor do texto? Pega o nomezinho dele, vai lá nesse link que eu coloquei aí. Aí você digita o nome dele, completa lá o filtro que é demais, porque ele geralmente a busca aqui da plataforma Lattes, né, do CNPq, ele coloca só doutores, eu acho. Aí eu ajusto, cadê aqui? Pronto, ó. Ele já vem automaticamente marcado em busca por nome e na base de doutores. Aí eu sempre acrescento aqui demais pesquisadores. Ver se ao final eu consigo mostrar para vocês a plataforma. É bem simples. Aí você coloca o nome do autor, dá um enter, veja lá qual é o autor, entra no currículo dele, abrir currículo. Aí eu faço um Ctrl F na página, né? Ctrl F, coloco o nome do texto, parte do nome, o começo do nome, aí pronto. Lá já vai estar a referência bibliográfica como vocês devem apresentar. Vejam só dentro do livro porque às vezes uma instituição ou outra solicita um outro formato. Existem umas que são bem chatinhas e exigem, tá? Se não, utilize como está ali, pronto, sua referência está ali, ó, é só fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, não precisa ficar quebrando cabeça. Ao final, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Atenção, gente. Só vai para a referência bibliográfica o texto que foi citado direto ou indiretamente no seu texto, na sua pesquisa. Ah, mas eu li outros 10 textos que eu não citei. Eles não vão estar na referência. A referência é apenas dos que foram citados, tá? Outra coisa. Se foi citado, tem que estar na referência. Direta ou indiretamente. Ah, mas eu esqueci. Não deve esquecer. Por isso que já tem que colocar lá. Eu já transfiro as ideias com o nome de quem eram as ideias, né? Como eu mostrei para vocês na compilação de texto. É dessa forma que a gente fica sabendo quem é o dono daquele parágrafo que você escreveu. Por fim, faço uma nova revisão do texto. Depois de uns dias, tá faltando 3 dias para entregar. Vou ler de novo? Porque aí pode trazer uma outra ideia, né? Ou você pode perceber algo que deixou passar da primeira vez. Ok, vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu ver se vai abrir. Eu tô com medo de clicar aqui de novo e travar novamente. Deixa eu ver aqui, tem um negocinho aqui. Pronto, espera aí. Eu vou abrir para vocês aqui o documento que eu gerei disso daí tudo. Só um instante. Alguma dúvida enquanto isso? Pronto. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a página com vocês. Pronto. Vocês estão visualizando aí? Visualizam? Vocês estão visualizando aí o texto, projeto? Sim. Sim. Pronto, ótimo, obrigada. Pronto, então, essa formatação foram eles que exigiram, né? Aqui a questão no centro, o texto, o nome do título, né? Em seguida vem o resumo, palavras-chave, aí uma apresentação que eles pediram, e o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é a questão da fundamentação teórica, é a problematização. Por que é que eu quero estudar isso? Aí veja que eu vou trazendo os autores. Ó. A fim de compreender as tessituras e complexidades socioeconômicas que personificam o Brasil, é imprescindível um mergulho profundo em suas origens históricas mais remotas. Aí eu vou buscando essa questão da metrópole, né? Que, ó, que a movimentação, né, dos europeus para o Brasil não foi por uma questão de deslocamento demográfico da população, isso foi algo que impactou no tipo de colonização que nós tivemos, né, que foi de exploração e não de habitação, por assim dizer, né. Isso trouxe um diferencial muito grande em relação às
colônias, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que lá as pessoas foram por uma questão de expansão demográfica mesmo, então eles foram para aquele ser, né, o novo lar deles. Aqui não, aqui as pessoas vieram para explorar. Então eu vou colocando, em decorrência disso, dessa forma, né, de movimentação aí para o Brasil, as colônias tropicais serão alçadas a um destino distinto de suas irmãs da zona temperada, né, dos Estados Unidos. A pedra de toque da colonização dos trópicos será a exploração ampla, prolongada, especuladora e estável no tempo e no espaço dos recursos naturais. Então, essa é uma ideia apresentada por Prado Júnior, no livro dele em 2000, tá? Eu apenas coloquei aqui, mas acrescentei algumas palavras minhas, né? Mas é uma ideia dele. Então, veja que é uma citação indireta. Aí, no meio, eu vou trazendo citações diretas dentro do parágrafo. Ó. Por esses aspectos, Furtado indica que as chamadas economias subdesenvolvidas estão intimamente ligadas à forma como o capitalismo industrial cresceu e se difundiu dentro dos seus começos. Evidencia-se, portanto, aí eu já trago outra citação, agora do Galeano, no mesmo parágrafo. Evidencia, portanto, que a narrativa sobre o subdesenvolvimento da América Latina constitui a história do desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, eles só são desenvolvidos porque nós somos subdesenvolvidos. Então, embora a miséria e a atraso que foi condenada sejam narrados como uma sequela da sua especialização em perder, o fato não considerado é que países que ganharam apenas o fizeram porque nós perdemos. Uma vez que são as nossas riquezas que calcionaram, que bancaram, né, nossa pobreza ao serem alocadas com o fito de nutrir a prosperidade alheia e não a nossa. Então, aí eu vou trazendo, trago aqui o Frigoto, novamente Prado Júnior, Mesários, aí veja, a todo tempo eu estou falando por eles. Todos esses parágrafos aqui, veja que tem indicação de citação. Vocês estão vendo? Porque são ideias de outros. Eu coloco o texto meu aí no meio, coloco, mas eu coloco embasado no texto dos outros. Então, aí eu não vou ler para vocês tudo, tá, gente? Porque foi crescendo, foi levando. Eu gostei muito do resultado dessa problematização aqui. Vou me aprofundar nessa temática. Gostei, acho que é algo que precisa ser estudado. E aí aí já começa a falar aqui, ó. Atualmente, a praia de Jericoacoara, o paraíso é aqui, vivencia o efervescer de ser eleita como o melhor destino turístico da América Latina. No entanto, embora tenha gerado aí, ó, pasme, 296 milhões de receita no ano de 2018, seu município sede, Jijoca, segundo dados do IBGE, tem 48,5% da população com rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo. Gente, 296 milhões, uma vila. Ou seja, a riqueza gerada pela vila não chega à sua população ou região situada. E aí finalmente aqui eu cheguei ao problema da pesquisa, né? Como cidadã que fez da cidade de Acaraú, situada em torno de Jericoacoara, seu lar, como pesquisadora da área de avaliação de políticas públicas, trago alguns questionamentos. Em que contexto histórico e social Jericoacoara surge como indutora do turismo? Quais conflitos socioespaciais surgem com a desapropriação das terras dos pescadores? Por que o desempenho econômico de Jericoacoara não significa desenvolvimento socioeconômico para os habitantes das cidades do seu entorno? As políticas públicas empreendidas pelo Estado buscam atender aos interesses sociais ou do capital? A forma de turismo praticado hoje na vila caracteriza-se como uma atividade responsável e sustentável ou pode levar ao seu desgaste? Então, aí foram questionamentos que eu trouxe. Aqui a metodologia, né? Aqui eu indiquei a metodologia de avaliação em profundidade de políticas públicas. E aqui também impactos, resultados esperados e a referência bibliográfica, né? E aí a Marcelinha também sofre. Na hora eu tive que penar para caber aqui nessas 12 páginas, viu? Vocês viram que tinham 60 e tantas páginas ali, né? Meu povo, é isso. Alguma dúvida? Deu para melhorar aí? Me dê um feedback, por favor. Alô? Você vai disponibilizar isso aí pra gente? Vai depois? Vou sim, inclusive eu estou gravando aqui o vídeo. Não, eu digo esses slides. Slide? Sim.
Para a próxima, se Deus quiser, fazer um melhor. Vai, até porque quando voltar presencial, olha, eu não vou ficar nessa coisa de puxar um pouquinho mais, hein? Porque senão vocês não evoluem. Gente, alguma coisa? Posso encerrar aqui a gravação e passar a palavra para o Edinaldo?